Vamos iniciar nossa terceira parte, quando Deus que não muda, muda. E eu convido para que a gente estude o livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 7 até o 14, aquele caso em que Moisés sobe ao Monte Sinai e o povo constrói um bezerro de ouro. E foi justamente isso, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo de Israel, com a sua fé fraca, inconstante, constrói um bezerro de ouro. A ira de Deus se acendeu, é lógico. E ele diz a Moisés: agora, pois, deixa-me. Essa frase não é uma ordem, é um convite assustadoramente poderoso. É Deus dizendo: não me impeça de consumir esse povo. E antes de continuar, lembrar que nós estamos falando aqui do povo judeu. Tudo bem, a história deles. Mas eles nos representam. Esse povo de fé vacilante somos nós. Esse povo que duvida somos nós. Esse povo que na primeira chance que tiver, se depender da nossa força, a primeira chance nós construímos bezerros de ouro, totens, fazemos de tudo que substitua Deus. Na primeira oportunidade, nós deixamos de ser um ser à imagem e semelhança de Deus e vamos fabricar um Deus à nossa imagem, nossa semelhança. Então nós não estamos olhando o passado, isso aqui é o presente. Essa é a nossa realidade. E aqui também tem uma placa profética aqui. Tem uma mão profética aqui. Porque aqui está falando da cruz. A gente tem que ver a cruz aqui. Quando a gente lê isso aqui, um exercício de teologia, quando a gente lê isso aqui, cadê a cruz? Bom, no Monte Sinai, Moisés intercede pelo povo que pecou gravemente. Já lá no Monte da Transfiguração, lembra? No Monte da Transfiguração, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E lá a sua glória divina é revelada de forma radiante. E ele conversa com Moisés e Elias. E esse é um momento de profunda revelação e confirmação da sua identidade messiânica. No entanto, essa manifestação de fé e poder que ocorreu lá no cume, mas lá na base da montanha, reinava a incredulidade. Enquanto essa maravilha acontecia lá no alto, os que ficaram lá na base estavam duvidando. Quando Jesus, os 9 discípulos que ficaram para trás, eles enfrentaram um desafio que superou a sua fé e a incapacidade de curar um possesso por um demônio. E Jesus falou para eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Lá em Mateus capítulo 17, versículo 17. E essa é uma frase que vai ecoando, e ela tem que estar o tempo todo atingindo nossos ouvidos, para nos manter atentos. Então, na verdade, aquilo que aconteceu com Moisés era um fato profético, simbólico. A palavra simbólico não sei a palavra correta. Um fato profético, uma sombra, um tipo de algo que iria acontecer. Uma encenação histórica real de um futuro. Uma encenação com personagens daquele momento, daquele tempo, de algo que iria acontecer lá na frente. Então Moisés escutou isso de Deus. Então o Senhor falou para ele: agora, pois, deixa-me. Ou seja, não me impeça de consumir esse povo. Moisés, no entanto, ele não fica em silêncio. Ele intercede. Não por merecimento do povo, mas pela honra do nome de Deus e pela sua própria promessa a Abraão, Isaque e Israel. Ele lembra a Deus de seu caráter, de sua fidelidade. E ao falar isso, Moisés ao falar isso, recebe uma resposta surpreendente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. A intercessão de um único homem
mudou o curso da história de uma nação. Irmãos, nós não temos a mínima noção do poder da oração intercessória. Quando você ora por alguém, você ora por uma circunstância, você não faz ideia do que está acontecendo no mundo que nós não vemos, numa realidade que nós não enxergamos, numa esfera muito distante de nós. Nós não estamos enxergando a ação de Deus. Paralela à nossa história, Deus escreve a sua história. Eu tenho a minha história aqui, e paralelo eu tenho a história que Deus está escrevendo. São paralelas, Ele está escrevendo também. Eu posso tomar minhas decisões e Deus toma as decisões dele. E Deus permite que, de vez em quando, essas linhas paralelas, essas histórias paralelas, a minha história, a história que Ele está escrevendo, elas se encontrem. Eu acredito que nesses momentos de intercessão são momentos de encontro dessas linhas. E são momentos que vão marcar para sempre a nossa vida. Para sempre. A intercessão, ela é uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Nossas orações por outros não são em vão. Em absoluto, não é em vão. Ore. Não duvide disso. Nossa oração pode e deve ser a base no caráter e nas promessas de Deus. Não pedimos apenas para as nossas necessidades, mas apelamos para a sua fidelidade. Não é nossa necessidade, a fidelidade. A gente apela para a fidelidade de Deus. Deus, em sua soberania e escolha, Ele sempre escolhe ouvir e agir através da oração de seus servos. Sempre. Então, nós temos mais uma situação em que Deus toma uma decisão. Ele está escrevendo sua história. Mas a intercessão de homem aproxima a sua história, a sua vida, os seus pensamentos, a sua vontade, a sua visão da história de Deus, que Ele continua escrevendo a sua história. Ele não muda o curso da sua história, mas a nossa história se aproxima da história que Deus está escrevendo. E Deus deixa de fazer aquilo que disse que faria. Deus, olha o quanto isso é profundo, irmãos. Deus deixa de fazer aquilo que disse que faria após a oração intercessória de um homem. Ele já havia feito, né? No estudo anterior nós vimos isso, uma nação inteira. Um homem que falou assim, não, eu não vou lá anunciar para Nínive. Não, Nínive não. Para eles não. Eu manda para um lado e vai para o oposto. Manda ir por terra, ele vai pela água. Ou seja, ele distancia a sua história da história de Deus. Mas não tem jeito. Todos nós vamos ter que alinhar a nossa história com a história que Deus está escrevendo. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que alinhar nossas histórias. O tempo vai mostrar isso. As lutas vão mostrar isso. Sempre nós vamos ter que guardar na nossa cabeça e lembrar. Nós não temos noção de até que ponto Deus pode chegar e Deus pode fazer para alinhar nossa história à história dele. Não duvide desse amor inexplicável de Deus. Creia no poder da intercessão. Creia que quando a gente intercede por alguém, que nós alinhamos a nossa vontade, a fidelidade de Deus. Quando nós nos agarramos na mão da justiça, mas não soltamos a mão da misericórdia, milagres sempre vão acontecer. Milagres sempre existirão diante dos nossos olhos. E nós vamos poder testemunhar para nós mesmos no decorrer da vida de tanta bondade de Deus.